Aleluia, aleluia. Irmãos, em Gênesis capítulo 5, versículo 32, diz assim: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cão e Jafé. Quantos anos? 500 anos. Noé da idade de 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Aí, no capítulo 6, isso no capítulo 5, versículo 32. No capítulo 6, Deus diz, versículo 3, capítulo 6, versículo 3: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amém. Capítulo 7, versículo 11. Alguém leia. Amém. Só essa parte. Que ano? Que ano? Então no capítulo 5, versículo 32, diz que Noé tinha quantos anos? Aí no capítulo 6, versículo 3, Deus deu um prazo de quantos anos? 120. E no capítulo 7, versículo 11, amém. Os irmãos perceberam aí? Ou não? Quem percebeu? Quem percebeu? Noé tinha 500 anos. Deus falou daqui 120 anos. Então Noé tinha que ter 620 anos, não é? Mas no ano 600, Noé se aprontou antes do prazo. Antes do prazo, Noé correu, fez a arca antes do prazo. Deus veio logo. Deus veio. No ano 600 da sua vida ele veio. A chuva veio. Então, por causa da sua pressa, a chuva veio 20 anos antes. Os irmãos conseguem entender isso? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu me apressar, a bênção de Deus se apressa. Se eu correr diante de Deus, se eu me preparar, Deus vai me usar logo. Mas o contrário acontece. Igual os 12 espias que foram espiar a terra prometida. Chega lá, pega o fruto, traz as evidências físicas que a terra era boa. E depois você lê lá, capítulo Números 13, versículo 23 a 27. Depois você lê. E depois você lê Números 14, 22. Eles disseram: verdadeiramente a terra é boa e mana leite e mel, mas não dá para tomar não, tem gigante lá. E o povo lá é povo grande, as cidades são inalcançáveis, nós somos gafanhotos perto deles, vamos voltar para o Egito. Aí no capítulo 14, versículo 22 do livro de Números, olha o que Deus diz, irmãos: e de todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto. Diga comigo: glória de Deus, sinais de Deus, no Egito e no deserto. Me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não verão a terra que jurei a seus pais, até que nenhum deles, daqueles que me provocaram a ira. Porém meu servo Caleb, porquanto teve outro espírito. E também fala de Josué. Os únicos que foram livres, Josué e Caleb, daquele juízo de Deus. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu cansei. Eu estou cansado já. Por quê? Quantos sinais Deus fez no Egito? 10 pragas. E todo o povo de Israel viu a glória de Deus. Aí Deus está dizendo: no deserto eu fiz mais 10. Que 10 foi essa? A primeira, passar pelo mar em terra seca. A segunda, o mar se fechou e matou o exército de Faraó. A terceira, as águas amargas em Mara, que Deus tornou em doce. A quarta, o maná do céu. A quinta, carne no deserto, água da rocha por 2 vezes. Então isso dá 7 milagres. O oitavo, a nuvem que os cobria todo dia. O nono, o fogo, coluna de fogo toda noite. E qual que era o 10º? O fruto da terra, a evidência.
Quantos sinais Deus fez? 20. E 10 representa a totalidade. Diga comigo, há um limite. Há um limite. Deus passou do limite. Deus fez mais 10. 10 no Egito e mais 10 no deserto. Depois daquilo assim, não, chega. Acabou. Vocês vão padecer no deserto 40 anos. E por causa daquilo, o que aconteceu? Josué envelheceu. Ou seja, foi consequência de atraso e morte. E lá na frente atrasou ainda mais. Irmãos, as terras que Deus queria dar para Israel, sabe quem conquistou? Davi. Então passou Josué, depois veio os juízes, depois Saul 40 anos, depois Davi. As terras que Deus queria dar nos dias dos israelitas, quando saíram do deserto, mas não pôde. Amados, se apronta, se apressa, faça igual Noé, tema, que o medo de Deus, o temor de Deus, invada o nosso coração ao ponto de nós se apressar, do prazo de Deus encurtar. O que Deus estava querendo fazer daqui 5 anos, Ele faça em 2. Oh, que coisa linda será! Aleluia! Aleluia! Queridos, quando eu disse para você ler o capítulo 11, depois você leia, irmãos. Leia, porque tem muita riqueza aqui, irmãos. E com certeza Deus quer falar com você um pouco mais. No capítulo 11 diz que o versículo 23 diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Eu já disse aqui, não sei se os irmãos recordam, mas o que preservou a vida de Moisés foi a beleza dele. Isso é confirmado tanto no livro do Êxodo, que fala do seu nascimento, como Hebreus. Por quê, irmãos? Preste bem atenção. Que mulher tinha prazer em receber um filho homem naqueles dias? Os filhos homens eram mortos. Então o que o pai e a mãe fazia? Procurava não colocar esperança ou expectativa quando o menino nascia. Vai ser morto, então não vou me apegar. Para que eu vou me apegar? Mas diz o texto que o menino era bonito. E essa beleza aqui, eu tenho certeza que era acima do normal. Porque todo menino é bonito para os pais, ou não é, irmão? É. Tá todo mundo achando que é feio, mas os pais, ah, que menino bonito. Mas diz o texto que ele era formoso. Havia algo extraordinário ali. E por causa da beleza, diga comigo, por causa da beleza, por causa da beleza, irmãos, a gente temos que ver beleza na obra de Deus, irmãos. A gente temos que ver essa beleza no servir ao Senhor. Porque se a gente não vê, a gente não defende, a gente não guarda, a gente não esconde. Preciso ver beleza. É coisa boa, é coisa bela. Você precisa enxergar o céu. Diz o apóstolo Paulo: vós que nasceste em Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Pense nas coisas belas que há no céu. Pense na beleza do céu. Pense nas belas recompensas. Pense nas coisas belas que é servir a Jesus. Aleluia. E por causa dessa beleza, defenda. Aleluia. Esconda o seu menino, esconda o seu projeto, esconda o teu plano, lute por ele. Aleluia. Oh, aleluia. E sabe o que diz? Que depois que Moisés, já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele recusou? Aí o escritor revela, versículo 25: escolhendo ele ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo. Diga comigo: a tribulação que eu vou sofrer pela escolha que eu tomei
É só um pouco de tempo. Oh, irmão, é só um pouco de tempo. Em breve Jesus virá. Oh, aleluia. As tribulações que passamos por causa da escolha que fizemos é um pouco só. E o capítulo 11 está claro. O versículo 26: tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha o que Deus revelou para ele. Deus mostrou para Moisés o que ia acontecer com Jesus. Ele viu o vitupério de Cristo. Deus mostrou para ele: olha, o meu filho virá ao mundo e será humilhado, será chicoteado, sofrerá na mão dos homens. Quando Moisés viu aquilo, o que ele fez? Se o Filho de Deus vai sofrer, e eu? Se o Filho de Deus vai padecer, quanto mais eu. Então Moisés viu alguma coisa. Ele não escolheu ser maltratado sem uma base. Qual foi a base? A visão. Ele viu o Cristo sofrendo, ele viu o Cristo padecendo, e ao ver o Cristo padecendo, ele diz: quanto mais eu. Aí no capítulo 11, nas partes finais, olha o que diz. Já estou encerrando aqui, irmãos. Hebreus 11:35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar melhor ressurreição. Olhe bem esta palavra. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar a melhor ressurreição. Então, eles foram escarnecidos porque escolheram, eles foram açoitados porque escolheram, eles foram para prisões porque escolheram, eles foram apedrejados porque escolheram, eles foram cerrados ao meio porque escolheram, eles foram mortos pela espada porque escolheram, sofreram porque escolheram. Ah, vai ser crente, vou ter que sofrer. Não, é escolha. É escolha. Se você não quiser sofrer, não precisa não. É só negar Jesus. Você não precisa sofrer se você não quiser. Ah, Pedro foi morto, né? Os apóstolos foram mortos, mas eles escolheram. Eles aceitaram. Pegaram Estevão, o primeiro mártir, e carregaram para apedrejá-lo. Diz o texto que ele fugiu? Diz o texto que ele correu? Não, eu escolhi ser apedrejado. E lá ele ficou. O Cristo de Deus, ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou. Eu escolhi. Porque eles viam o prêmio. Eles viam o prêmio. Eles viam o prêmio. Eles viam o prêmio. Eles viam o resultado do seu esforço, da sua morte. Eles se viam depois da morte. Aleluia, aleluia. Diz o texto que Pedro, após pescar a noite inteira e nada ter pego, Jesus, que estava pregando no barco dele, falou assim: ei Pedro, vamos para o mar pescar. Lucas capítulo 5. Pedro falou para Jesus: trabalhei a noite inteira e nada peguei, mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, com base na tua palavra, por causa da tua palavra, por causa da palavra, eu vou lá e vou lançar minha rede. Irmãos, qual é o fundamento do cristão? O amor de Deus. Qual é o fundamento do cristão? A palavra de Deus. Não tem outro fundamento, não tem outra base. Se essa for a sua base, é sucesso. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia, aleluia. Se apressa, se apressa. Quero falar algo aqui porque o Espírito Santo me lembrou e ele fica lembrando, aí a gente tem que falar, né? Eu lembro que eu era jovem e o irmão, usado por Deus, que Deus geralmente confirmava as visões dele. E tem esses irmãos ou não tem? Tem, irmão. Eu penso assim: se o profeta cumprir 70% do que ele fala, é um profeta excelente. Não precisa acertar todas, não. Mas tem gente que acerta tudo. Enfim, esse profeta orou por mim, falou assim: irmão Eli, eu vi o diabo jogar um laço em você, e você caía como um bezerro que é preso por os pés, né? E ele puxava você arrastando assim, ó. Falei assim: isso aí não vai acontecer não, em nome de Jesus. Orei uma semana, jejuei, falei assim: quebra o laço, Jesus. Se o irmão está esperando eu desviar, azar o dele, mas eu não vou dar essa brecha não. Já que Deus revelou, vou me aprontar. Se Deus está dizendo é 120 anos, eu vou correr, não vou esperar dar 130 não. E chegou lá antes do prazo. Com 100 anos, Deus mandou a chuva, se aprontou. Amém? Queridos, essa é a palavra de Deus nesta noite para você. Eu tenho certeza que se você ler o capítulo 11 de Hebreus, Deus vai falar com você aquilo que eu deixei de falar.